Quero ver você falar mal do Fabrício Bruno e elogiar o Beraldo. Não vai ver, porque hoje eu vou criticar o Beraldo e vou dizer que o Fabrício fez um jogo mais seguro do que o seu companheiro de zaga. Fabrício, não vou criticar o seu xará. Você não vai ver nada disso. Aqui você vai ver coisas faladas com bom senso. Se você quiser ouvir maluquice, aí você vai procurar em outra freguesia, não é aqui. Você sabe que até o jornal espanhol Marca, que é um dos jornais mais tradicionais da Espanha, né, um dos jornais esportivos mais tradicionais da Espanha, o jornal Marca de Madrid, considerou os 2 pênaltis uma vergonha. Sendo que o primeiro ele disse que foi um mergulho na piscina. Foi um escândalo, né? Se eu fosse botar numa escala de 0 a 10, eu acho que a data FIFA foi 8 pro Brasil. Então, eu acho que tá perto do ótimo, né? Mas é ótimo e temos a melhorar. O temos a melhorar, ele é real. Ele vai estar lá. Mas, assim, o meu voto, eu acho que... Porque é o que acontece. Foi melhor do que no jogo também a gente precisa fazer uma observação. Alguém tem que chegar no Hendrick e dizer, ó, amigão, eles vão te provocar. Eles vão te provocar. E se você perder a cabeça como você perdeu nesse jogo, você pode botar tudo a perder, né? Salve, salve, galera. Vamos embora com mais um vídeo aí falando sobre a seleção brasileira e o que a mídia esportiva falou sobre esse jogo que acabou terminando por 3 a 3. E, obviamente, temos que falar sobre os 2 pênaltis que foram marcados para a Espanha, que, abre aspas, não foram pênalti, né? Exclusivamente não foi pênalti, né? Então é aquilo, vamos embora com mais uma análise dos nossos comentaristas aqui no canal, né? Sobre o que eles falaram sobre esse jogo. E uma partida desse tamanho entre Brasil e Espanha, campeões mundiais aí, não ter VAR é muita sacanagem. E eu vou te falar uma coisa, o árbitro é português. Vizinho, Espanha e Portugal são vizinhos. A próxima Copa do Mundo, se eu não me engano, acho que vai ser 2030, se não me engano, né? Vai ser Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, acho que 2026 a 2030. Então tem alguma coisa ali, né? Pô, marcar 2 pênaltis daquele, meu filho, é ridículo. Mas vamos embora para mais um debate e vai deixando seu like também, que seu like ajuda demais. Juntei. E dessa vez o Mauro César elogiou o Fabrício Bruno e criticou o Beraldo. Gostei, hein? Muitos gols, jogo animado e uma vergonha a arbitragem, né? Um negócio constrangedor o árbitro desse jogo, né? O nome do português aqui, o nome dele que é Antônio Nobre da peça, né? O cara marcou 2 pênaltis contra o Brasil, assim, foi um negócio que eu vou te contar, foi um negócio vergonhoso, né? Garfada monstro, ele deu 2, o segundo pênalti, então foi um negócio ridículo. Ele foi salvo ali pelo pênalti que aconteceu, todo do Carvajal, que pegou a lenda pela perna, né? Puxou ali a perna do brasileiro, jogador do Futebol Clube do Porto, e aí o Paquetá empatou o jogo. Foi justo. O empate 3 a 3, o Brasil muito mal no primeiro tempo, especialmente na primeira metade do jogo, totalmente dominado pela Espanha, sofreu os gols, né? Foi presenteado com uma falha do goleiro e o Rodrigo aproveitou muito bem, recolocou o Brasil do jogo, voltou totalmente diferente na segunda etapa a seleção treinada pelo Dorival Júnior, com algumas mudanças que ele efetuou, e aí buscou o empate, e depois aí foi fabricado um novo pênalti a favor da equipe da Espanha, e com isso a Espanha fez 3 a 2, mas um pênalti que aconteceu de fato, bobo, mas ocorreu, a favor do Brasil, foi assinalado, e o Paquetá fez o gol do empate em 3 a 3. Um jogo animado, um jogo que mostrou 2 seleções com muitos problemas defensivos. O Brasil os apresentou durante boa parte do jogo, a Espanha também. Mas foi um bom entretenimento, foi legal. O Brasil sai, acho que com uma imagem bem satisfatória desses 2 jogos da Europa e essa estreia do técnico Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. E mais uma vez o Hendrick, que você está vendo aqui na foto do Rafael Ribeiro, fotógrafo da Sebamente, né? Um gol de quem sabe, pegando de primeira de canhota para igualar o placar e marcando pela primeira vez no Santiago Bernabéu, onde certamente esse rapaz vai marcar muitos e muitos gols com a camisa do Real Madrid. E o Dorival só cometeu um erro. Já poderia começar com o trio de atacantes do Real Madrid, Rodrigo, Hendrick e Vinícius. Aí só no segundo tempo e tal, o Rafinha está abaixo. Acho que ele poderia ter feito definido essa formação desde o começo do jogo, mas enfim, ainda assim, conseguiu corrigir, né, no segundo tempo ali com algumas mudanças, e aí veio o resultado que minimizou, né, os erros da arbitragem, porque foi realmente uma atrapalhada só, uma coisa impressionante. Fabrício Fauzinho, quero ver você falar mal do Fabrício Bruno e elogiar o Beraldo. Não vai ver, porque hoje eu vou criticar o Beraldo
E vou dizer que o Fabrício fez um jogo mais seguro do que o seu companheiro de zaga. Fabrício, não vou criticar o seu xará. Você não vai ver nada disso. Aqui você vai ver coisas faladas com bom senso. Se você quiser ouvir maluquice, aí você vai procurar em outra freguesia, não é aqui. Eu achei que hoje o Fabrício foi mais seguro do que o Beraldo, embora o pênalti marcado a favor da Espanha, acho que ele não cometeu. Um choque normal ali com o Carvajal e o cara deu o pênalti. Mas o drible que ele tomou do Dani Olmos, ele e o Bruno Guimarães dele, então, não pode tomar um drible daquele Beraldo que ele tomou dentro da área no gol da seleção da Espanha, né? O Beraldo que você elogiou no outro jogo foi muito mal hoje. Sim, Leonardo, deixa eu explicar uma coisa para você. Os elogios que eu fiz ao Beraldo foram pro jogo da Inglaterra. Esse jogo foi sábado. Aquele jogo acabou, sabia? Aquele jogo já terminou. Hoje foi outro jogo, Leonardo Basílio, foi contra a Espanha. E um jogador que joga mal bem uma partida, ele eventualmente joga mal a outra. Acontece isso, sabia? E aí você faz o quê? Você critica a atuação do jogador. Isso também vale para você, Ricardo Calegari. Eu estou achando que vocês não estão conseguindo juntar Lé com Cré. Né? É impressionante. Os caras acham que você vai manter uma linha de crítica quando o jogador não merece crítica. Ou vai continuar elogiando quando o cara não mereceu elogios. Né? Do Franco, o Hendrick tem estrela. Não é só estrela, né, Franco? O garoto é muito bom, né? O Hendrick joga muita bola, o moleque tem muita personalidade. Pega de primeira, finaliza, não tem medo de chutar, não tem medo de arriscar. Não fosse ele, o Palmeiras não teria sido campeão brasileiro. Ele foi fundamental na arrancada final para o título. E acho que fica cada vez mais difícil de entender por que ele não foi escalado como titular há mais tempo do seu clube. Ele já merecia ser titular antes, mas custou a ter oportunidade, só quando a coisa não estava mais dando. Lá em Nova Cruz, do Rio Grande do Norte, o Abraão da Silva Paixão. Valeu, Abraão, um abraço para você. O Mauro Silva, invertendo as peças, Fabrício bem, Beraldo mal. Eu não acho que o Fabrício foi mal no outro jogo, não falei isso. Eu falei que o Fabrício foi o pior dos 4. Tá? Ou que não jogou tão bem, enfim, entendo como quiser usar aí uma outra expressão, né? Ok. Eu não falei que ele jogou mal e tudo, eu falei que ele foi o pior dos 4 da linha defensiva. Hoje, não foi ele, hoje o Beraldo teve um desempenho ruim, né? Cara, é impressionante, né? A quantidade de pessoas aqui que vieram para a live achando que eu vou falar bem da atuação do Beraldo quando ele jogou mal. Gente, vocês estão no lugar errado. Procura algum canal de algum débil mental que vai falar que o jogador que jogou bem jogou mal. Aqui vocês não vão ouvir isso. Não tem o menor cabimento. O Alisson Queiroz dizendo que o João Gomes é muito melhor que o André. E sabe o que eu acho do André, Alisson? Eu acho que o André, ele no último ano, apesar do título da Libertadores, eu acho que o André não teve uma grande evolução. Pelo contrário, até pela exposição a qual ele é submetido no time do Diniz muitas vezes, pela circunstância de jogo, ele fica como último homem, vira zagueiro, ele acaba sendo até um jogador às vezes muito duro, fazendo faltas duras, toma cartão. Então, assim, eu acho que o André é muito bom jogador, mas eu não vi nele nesse último ano uma maior evolução. Mas, assim, são jogadores jovens que ainda tem muito a ser desenvolvido, né? Eu acho que a gente também tem que ter uma certa cautela. E o João está jogando na Premier League, é natural que ele possa se desenvolver mais. O João, por exemplo, já fez 2 gols no jogo contra o Tottenham. Ele no Flamengo é um jogador que raramente finalizava, raramente chegava na área adversária. Padrão Coelar, muito bom no trabalho sem bola. Então o João precisa melhorar em alguns elementos. E ele vai fazê-lo. Jogando lá na Premier League, a tendência é essa, que ele cresça. E aí ele vai ter. Ele precisa disso para ele ser um jogador competitivo no mercado a ponto de pleitear a vaga em times maiores. Se ele for só um cara de recuperação de bola, interceptação e desarme, talvez isso não seja o bastante. Eu vou lembrar para vocês uma história, especialmente para quem torce do Flamengo que vai lembrar. O Coelar tinha um prestígio altíssimo no Flamengo e quando chegou o Jorge Jesus, ele não morria de amor pelo Coelar, que acabou indo embora para o futebol saudita. E o Arão foi transformado pelo JJ em primeiro volante, porque o Arão tinha mais qualidade no passe. O JJ queria jogadores de meio campo que tivessem o quê? Qualidade para jogar com a bola no pé. Chegassem na área, finalizem. E o Arão ele é muito bom no jogo aéreo, ele chega tabelando, ele chega para criar situações de perigo. Às vezes é meio lentão, meio lerdo, meio desligado. Aí veio o meme do tamar o Arão. Quando ele conseguiu tamar o Arão, botou o Arão em 220, o Arão cresceu muito de produção, entendeu? Então é muito comum em times europeus, os jogadores que atuam nessas funções, meio-campistas, volantes, primeiro e segundo homem, são exigidos jogadores com qualidade para jogar. Um padrão que você viu hoje no jogo entre Espanha e Brasil, o Rodri, capitão da seleção da Espanha, um jogador dos melhores meio-campistas da Europa, que quando chegou à equipe do Guardiola, do Manchester City, ele teve uma grande evolução. É um jogador forte,
finaliza, desarma, passa, passe curto, passe longo, posicionamento. Ele tem uma participação em todos os momentos, todas as fases do jogo ele consegue participar bem. Autor do gol do título da Liga dos Campeões na temporada passada, na final, lá em Istambul, contra a Inter de Milão. Você sabe que até o jornal espanhol Marca, que é um dos jornais mais tradicionais da Espanha, né, um dos jornais esportivos mais tradicionais da Espanha, o jornal Marca de Madrid, considerou os 2 pênaltis uma vergonha. Sendo que o primeiro ele disse que foi um mergulho na piscina. Foi um escândalo, né? E aí as pessoas dizem, mas ainda bem, a Marília e o Trajano, por exemplo, que detestam VAR, ainda bem, um jogo à moda antiga, não teve VAR. Porra, o Brasil, em termos de arbitragem, foi extremamente prejudicado. Porque os 2 pênaltis a favor da Espanha não foram. O do Brasil foi um escândalo. A gente vê o Carvalhal agarrando a perna do Galeno, né? Enfim, ou seja, eu não acho nem que o Brasil jogou mais do que a Espanha, que merecia ganhar a Espanha, não. Eu acho que o Brasil levou um banho de bola no primeiro tempo, um banho até preocupante, mas no segundo, com as modificações, e principalmente com a entrada do Endrick, o Brasil equilibrou as coisas e empatou e sofreu o desempate num pênalti escandalosamente roubado. E eu já nem esperava mais, para ser sincero, eu já nem esperava mais que o Brasil fosse capaz de buscar o empate de novo, e foi. O que fala muito a favor dessa seleção do Dorival, né? E muito contra a seleção do Diniz. Vamos conversar bastante sobre ele. Paquetá jogou 90 minutos bem. Brucelini, vou discordar de você. Eu achei que o Paquetá não jogou bem hoje. Achei que o Paquetá jogou muito menos do que o partidaço que ele fez contra a Inglaterra. Tudo bem, bateu o pênalti no final, mas eu achei o Paquetá muito errático hoje. Eu acho que não só o Paquetá, o meio-campo do Brasil ficou completamente perdido naquela história da marcação-pressão da Espanha. O primeiro tempo foi 2-1, mas poderia ter sido 3-0 para eles fácil, porque eles criaram para isso. O Bento fez defesas importantes e o nosso gol, gente, o gol do Rodrigo, foi dado pelo goleiro da Espanha. Né? Vai lá, Rodrigo, diminui aí para o segundo tempo ter graça. O primeiro tempo foi um apavoro, mas no segundo eu achei que melhorou bastante. Mas, ao contrário de você, Brucelini, respeito a sua opinião, mas não acho que o Paquetá jogou tão bem hoje, não. Acho até que ele caiu de produção em relação ao primeiro jogo. Menor dúvida. MP, o lançamento que o Endrick fez para o Vini e ele perdeu, deu saudade do Jairzinho recebendo o Gerson fazendo gol. Foi um lançamento perfeito, né? O Endrick é um caso à parte, cara. O Endrick, para mim, vai se tornar, durante a Copa América, o grande jogador do Brasil. Ouçam o que eu estou dizendo. Acho que o Endrick, na Copa América, se tornará o grande jogador brasileiro. O menino é muito bom de bola e, mais do que isso, ele tem muita personalidade. Ele entrou no jogo como se estivesse entrando numa pelada entre amigos do condomínio dele. Já apontando, já dizendo, joga aqui, dá em mim. Pô, um espetáculo, bicho, um espetáculo. O Endrick realmente é um jogador completamente fora de série. E essa bola que ele deu para o Vini perdeu, o Vini não jogou bem hoje. Mas vamos combinar que era absolutamente compreensível que isso acontecesse. Esperado e compreensível. O Vini chegou nesse jogo com uma pressão gigantesca em cima dele. Um jogo supostamente contra o racismo. Um jogo na Espanha que o persegue. Um jogo no Bernabéu, estádio do Real Madrid. Era uma pressão monstruosa. Ele, evidentemente, estava nervoso, errando conclusões e passes e dribles que ele não erra. Não jogou bem hoje o Vini, não. E fez bem o Dorival de tirá-lo num determinado momento para que ele fosse aplaudido como ele foi, de pé pelo Santiago Bernabéu. O que fazem com o Vini Júnior, eu já falei isso aqui ontem e vou repetir, é uma sacanagem, é uma covardia, uma perseguição injustificável, que vai muito além do racismo. Porque o time do Real Madrid tem mais 7 negros e o único perseguido é o Vini Júnior. E nenhum dos outros jogadores dá o apoio que deveria dar a ele, público, de dar entrevista, de posar para foto agarrado quando ele está sendo xingado e coisas do gênero. Acho que o Vini está sob uma pressão gigantesca. Espero que na Copa América, que vai ser nos Estados Unidos, então não vai ter tanto racista por perto. Não que os Estados Unidos não tenha racista,
Mas não essa perseguição doentia que fazem com o Vini na Espanha. Eu espero que ele, mais solto, volte a jogar bem. E ele, o Endrick e o Rodrigo, para mim isso aí é inegociável. Daqui para frente, o ataque da seleção brasileira tem que ser Rodrigo, Endrick e Vini. Acabou, bicho. Esquece Rafinha, esquece Martinelli, esquece o que for. Esquece Richarlison. O ataque da seleção brasileira tem que ser os 3 jogadores mais talentosos que o Brasil tem no ataque, ofensivamente. Rafinha, pelo amor de Deus. Rodrigo, Endrick e Vini Júnior. Vamos dar aquela gerada nas manchetes? Vamos ao AS na Espanha, para a gente entender como na Espanha repercutiu, né? Paquetá frustra a Espanha, porque o pênalti final quem cobra... O Carvajal, né? Frustra, né? Faz um pênalti de juvenil. E descarado. Comete um pênalti nada a ver. E então o AS, tipo, nem se aprofundou muito, né? Eu diria. Foi no básico, Paquetá frustra a Espanha. É porque, se eu não me engano, acho que isso é na sequência do ao vivo, né? Pode ser porque tá ali em cima. Exatamente. Tá viu? Finalizado, é na sequência do como se fosse do tempo real deles, então eles botaram o final lá e, enfim, daqui a pouco imagino que devam botar uma manchete mais elaborada. Perfeito, né? Vitor Sérgio, muito bom. Já trabalhei em site muito, né? Então... Carnaval no Bernabéu. Essa tá pelo... Ela tá pelo trocadilho, mas não faz sentido nenhum. Né? Não, acho que é carnaval no sentido de ter tido muitos gols, um jogo muito laicar, um jogo de passou longe de ser uma festa, uma micareta. Foi tenso, né? Mas foi agitado como normalmente é o carnaval. Né? Então, mas não pode ter a ver também com o Carvajal? Não, acho que não. Acho que eles não fariam essa associação. Tipo assim, se o Brasil... O Carvajal cometeu um pênalti, o Carvajal fez um pênalti. Sofreu um pênalti. Se o Brasil ganha se o Brasil ganha o jogo, acho que faria sentido. Mas... Enfim, acho que queimou-se uma boa manchete. Se fosse um 3-1, se os pênaltis não tivessem sido dados à Espanha, aí podia ser um carnaval no Bernabéu. Tá bom. Vamos passar o marca e o Rodri segue sem perder, né? Manchete. E o joga muito. Última derrota foi última derrota no total para a Escócia contra 2-0 Escócia contra a Espanha. Deixa eu só ver o dia aqui. A gente abriu enquete pra galera no... a avaliação da galera pra essa data FIFA, ótima, boa ou regular, é isso? Ruim ou regular? Ótima, boa, temos muito a melhorar. Tá, entendi. Então é meio por aí. Douglas, ótima, boa ou temos muito a melhorar? Você votaria em qual? Eu fico com ótima, porque você enfrenta 2 grandes seleções que já tem um trabalho consolidado de muito tempo. Você tem pouco tempo para trabalhar, tirando o primeiro tempo hoje... Tem uma porrada de desfalque. E aí, você tirando o primeiro tempo de hoje, foi bem aproveitado. Para mim, foi boa. Você, Vitor Sérgio? Acho, assim, ótima, boa, temos a melhorar. Eu, na verdade, eu acho boa e temos a melhorar. Sim, mas acho que temos a melhorar, sempre teremos, né? Exatamente. Mas sendo coerente com o que eu falei, jogo contra a Inglaterra, pedindo calma, eu vou de boa. Não acho que tenha sido ótimo, acho que eu vou de boa. Acho que contra a Inglaterra foi muito melhor do que eu imaginava. Hoje o Brasil sofreu, em especial no primeiro tempo, de uma maneira que eu não imaginava. E aí acho que no fim, disposição, capacidade de se manter vivo, que é uma coisa que a gente vai precisar na Copa do Mundo, né? E a gente lembra... Contra a Bélgica, tomou 2-0, demorou a reagir. Quando foi reagir, não teve tempo. Contra a Croácia, reagiu, ganhou, passou na frente e deu uma desatenção. A gente vai precisar ficar vivo na Copa do Mundo. Então, é uma boa lição dessa que você tinha tudo contra, arbitragem contra, placar contra, momento do jogo contra, e você saiu de lá vivo. Foi quando a Espanha piscou, quando acordou, estava 2-2. Aí a Espanha recebeu mais um pênalti de presente e o Brasil ainda foi lá. Então, acho que por isso, boa. Eu acho que eu vou de boa. Você, Murphy? Se eu fosse botar numa escala de 0 a 10, eu acho que a data FIFA foi 8 pro Brasil. Então, eu acho que tá perto do ótimo, né? Mas é ótimo e temos a melhorar. O temos a melhorar, ele é real. Ele vai estar lá.
Mas, assim, o meu voto, eu acho que... Porque é o que acontece? Foi melhor do que todo mundo imaginou. Eu acho que foi né? muito melhor do que todo mundo acho projetava. que esse é um ponto. É uma estreia de treinador, com uma porrada de desfalque, com uma porrada de estreante em seleção, com uma porrada de moleque. Importantes, né? Com vários jogadores que atuam no futebol brasileiro. O Brasil terminou o jogo com a Inglaterra com 4 jogadores que atuam no futebol brasileiro. Que, para quem entende o abismo que é o nível de enfrentamento, os caras foram muito, muito, muito bem. Então, eu acho que ela é ótima no contexto. Você ganha e empata fora de casa contra seleções que, neste momento, estão à frente do Brasil no trabalho e na rodagem e na experiência com casca. A gente está falando de uma seleção com um trabalho de quase 100 jogos do seu técnico e a outra que é a atual campeã da Nations, com um legado do Luiz Henrique que está claro aí. O trabalho ele é uma continuidade. E um técnico que trabalhou com muitos desses na base. E é isso. Então, assim, um cara que entende a raiz do que quer o futebol espanhol desde há muito tempo. Então, para mim, é um desempenho muito bom e resultados que são ótimos. Empatar lá nesse contexto, se isso é um jogo de competição, de, sei lá, fase de grupos da Copa, porque não vão cair no mesmo grupo. Sim. Talvez, a gente é comemorado. Né? Se isso é um jogo de oitava, você está levando um jogo desse para prorrogação, chegando com moral lá em cima para prorrogação. Eu acho que é assim que a gente tem que projetar. Então, eu entendo que, sei lá, é um 8, um 7,88. Então, seria ótimo, um B+, sei lá, tá bom? Acho que as jogadas dos pênaltis marcados para a Espanha são erros crassos, que não acredito que vai ter divergências de opinião. No primeiro, o Lamine claramente engancha a perna, né? Ele engancha a perna para fazer a queda, e no segundo pênalti marcado para a Espanha, quem chuta, né, é o Carabajal com a perna esquerda, ele chuta o Beraldo na segunda jogada, ele chuta com a perna esquerda a perna do Beraldo. E o mais polêmico é o pênalti a favor do Brasil, que eu vou ser bem sincero, né? Dentro do contexto, né, o árbitro marcou o pênalti rapidinho. Agora, se essa partida, se não tivesse sido marcadas essas duas penalidades, né, a gente vê também que ou o Carabajal tem muita força para conseguir de costas segurar a perna e impedir a passagem do jogador, né? Eu também tenho uma interpretação que eu acho que ali foi um contato também que o atleta brasileiro também já sabia de tudo que tinha acontecido dentro da partida, né? Mas foi um bom teste mental para a seleção brasileira, né? Ver como é que a seleção se comporta em relação a isso. O Endrick, acho que no jogo também a gente precisa fazer uma observação. Alguém tem que chegar no Endrick e dizer, amigão, eles vão te provocar. Eles vão te provocar. E se você perder a cabeça como você perdeu nesse jogo, você pode botar tudo a perder, né? Que o Curello, acho que foi que acabou provocando demais ele, e ele dá um pontapé fora da disputa da bola. A presença do árbitro de vídeo também poderia causar a expulsão, né, do Endrick na jogada. Então são algumas coisas que a gente precisa ver. Os dois lados da moeda. Agora, a atuação realmente, Elton Nobre, de Nobre, para mim, na minha opinião, não teve nada a atuação do árbitro do jogo hoje, do português. O Gaciba, duas questões. Você acha que os dois pênaltis marcados pela Espanha, eles eram pênaltis que no campo talvez fossem marcáveis? A sua impressão clara de que não foi pênalti, ela se deu no momento ou se deu pelas repetições? Essa é a primeira pergunta. O primeiro pênalti, sendo bem sincero, Zupa, o primeiro pênalti, para mim, a sensação inicial é de penalidade. Em especial porque o João abre a perna, né? O João abre a passada lateralmente, né? Onde ele abre a passada. E aí, somente com uma câmera invertida, que a gente consegue observar que o Lamine que engata a perna dele. E vou ser bem sincero, hein? Olha o que eu estou falando. Quem gosta de linha de intervenção alta, né? Esse é o tipo de jogada que, por exemplo, na Premier League, que a gente está acostumado a ver, nunca um árbitro de vídeo entraria para retirar essa penalidade. As duas, hein? As duas. Por quê? Porque há o contato físico, há uma disputa de bola. Na opinião deles, essa interpretação é do árbitro de campo. Já na segunda penalidade marcada para a Espanha, é muito claro que o jogador brasileiro, que o Beraldo, trava a corrida antes da disputa da bola e que o contato é feito pelo Carabajal. Esse me causou estranheza quando eu vi o árbitro apontando, né, para a marca fatal, né, porque eu acho que
Esse aí, para mim, é mais claro, pelo menos em velocidade normal, que o contato foi provocado pelo jogador espanhol. E a minha outra pergunta, tentando entender a cabeça do árbitro, né? Os árbitros de hoje, nos últimos anos, já são bons anos com o VAR, felizmente, né? Hoje a gente, mais uma vez, para quem não gosta do VAR, hoje foi um péssimo dia, mas os árbitros já estão acostumados a trabalhar com o VAR. Você acha que é fácil para o árbitro mudar o chip? Ah, hoje tem, hoje não tem, porque os árbitros agora se condicionaram a saber. Claro, eles têm que acertar, mas se por um acaso eles errarem, tem como corrigir. Você acha que de alguma forma o árbitro pode evitar marcar um pênalti desse no campo, porque a cabeça dele já está voltada para a correção que existe com o VAR? Eu acho que não, porque acima de tudo, isso é muito incutido na cabeça de todos os árbitros. Apitem o jogo. Esqueçam que tem VAR ou não, porque não vai adiantar, ele tem que mostrar qual é a decisão dele. O árbitro de vídeo só vai ver o contrário. O que a gente percebe é a questão do próprio time, né? Você viu que nas penalidades marcadas, todas elas têm um tempinho a mais, né? Ele demora para apontar a marca, né? Que ele respira para depois montar. Então, isso pode ser muito bem comunicação entre árbitros assistentes que têm ângulos diferentes, que aí sim, né, ele pode pedir mais apoio dessa equipe de arbitragem pelo fato de estar sem o árbitro de vídeo, né, e alguma informação que tenha chegado à orelha dele para marcar. Mas eu acho que, assim, pelo menos essa orientação que foi dada sempre para os árbitros, né? Tomem suas decisões, independente de ter ou não ter árbitro de vídeo. Até porque o árbitro de vídeo está orientado para lances interpretativos, onde não há um erro claro e óbvio, né? O erro claro e óbvio para a FIFA hoje seria, por exemplo, o Lamine cair sem contato físico, né? Ou esticando a perna 1 metro para o lado para provocar o contato físico, né? E o menino eu acho que o jornal espanhol é muito inteligente, né? Ele é genial, porque, né, a cavada dele, se é de um jogador brasileiro, nós já está aplaudindo, né? Diz, pô, foi bem demais cavando essa penalidade, né? Porque não, né? ele encolhe a perna e coloca e consegue engatar a ponta da perna com o defensor que abriu a perna, né? Que deu esse mole. Ô, Calça, só um aspas aqui, porque acabou de sair essa aspas do Edinaldo Rodrigues, tá? E ele diz o seguinte: a CBF vai colocar para a FIFA que daqui para frente seja obrigatório o VAR em qualquer jogo de seleções em datas FIFA. Fecha aspas, então, para o que acabou de dizer o Edinaldo Rodrigues. Mas precisou acontecer a partida de hoje. E a Espanha, sim. A Espanha faz isso direto, né? Lá na Federação Espanhola, em Las Rosas. Então, eles têm toda a tecnologia. Imagina se não tem algum problema. Isso aí é só uma questão... não pode ser econômica, né? Sim. Federação que vendeu a Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita. 6 edições a 40 milhões de euros cada uma. E aí, hoje a polícia está prendendo todo mundo por lavagem de dinheiro e outras coisas. A Espanha está bem brasileirada a coisa lá. Então, dinheiro não falta na Federação Espanhola, né? Era só colocar. E um árbitro português, Espanha, Marrocos e Portugal vão sediar o Mundial. Não era legal. Era legal um árbitro de fora, não um árbitro de quem está na mesma campanha. Gaciba, na tua explanação inicial, você falou, eu concordo com você, acho que a velocidade do jogo é difícil às vezes. Com câmera lenta a gente fica mais preciso. Na velocidade do jogo, você marca e depois vai ver que não era aquilo que você marcou. Será que o caminho do VAR dentro das decisões da FIFA e da International Board, será que pênalti é algo que no futuro, não sei quando, daqui 1 ano, 2, 3, 10, a gente vai ter que parar para olhar todos com carinho, devido carinho, todas as penalidades serão analisadas? Porque o VAR poderia ter deixado passar os dois hoje, né? Se bem que o segundo pênalti é um toque do jogador espanhol no brasileiro. Sim. Ali é um erro que não se marca um pênalti quando você poderia marcar uma falta, porque você poderia até marcar uma falta, mas não um pênalti. A favor do Brasil, a falta, pênalti é contra. Então, mesmo assim, talvez o Brasil... O do Lamine é bem cavado. O do Lamine é bem cavado e o do Carabarral é mal cavado, né? Será que o caminho no futuro os pênaltis, a gente vai ter que passar a olhar por entender que o futebol está numa velocidade que é muito difícil e que a vida não passa em câmera lenta, ela passa numa outra velocidade?
Eu acho que não vão para esse lado. Por tudo que eu percebi assim, da FIFA, eu acho que não. Eu acho que pelo contrário. Eles querem quanto menos intervenção do árbitro de vídeo, melhor. Que a decisão de campo, que o feeling do árbitro, que a velocidade normal do jogo fale. Por mais que o mundo todo esteja vendo o jogo em slow motion, né? A gente viu em slow que o Lamine engata a perna no jogador brasileiro. Então é uma coisa assim, só o árbitro que não pode ver o coisa. E outra resistência que existe muito grande, que eu acho que a FIFA vai ter que dar o braço a torcer, não sei quanto tempo isso vai demorar, está na hora do challenger, está na hora do desafio. E talvez isso, Calçade, venha para acabar com esse problema do árbitro ter que ver todos os pênaltis. Não, ele não precisa ver todos, mas ele vai ter que ver os pênaltis quando um treinador que foi desfavorecido com uma decisão de campo achar que ele errou. Aí o treinador vai fazer o desafio, vai fazer o challenger e ele vai à beira do campo para observar. Se ele achar que acertou, ele vai manter a decisão de campo e o treinador vai perder a possibilidade de desafiar ou alguma coisa do estilo, ou uma substituição extra, alguma outra coisa. Mas está na hora de dividir essa responsabilidade também. E falando a respeito do Bernabéu é interligado por fibra ótica. Existe uma central de árbitro de vídeo dentro da Espanha, né? Então era só apertar a tecla on, tá, amigo? É barbadinha. Era só ligar a luz, né? Era só ligar ali, tá lá. Agora, você vê o árbitro, fala o Gaciba, né? A visão do árbitro. O árbitro quer um desafio. Aí você, treinador, Zupac, escolhe um lance que você perde o desafio. Sim. E perde a sua chance de pedir um outro desafio. E não naquele lance em que ocorreu o pênalti, você se ferra por ter errado a pedida do desafio. Vai sobrar na conta do treinador. É legal, viu, Gaciba? Você quer arranjar problema para os treinadores. Colocar uns 10 desafios. Foi demitido porque errou a escolha do desafio. Mas eu acho que isso é legal, porque isso reforça a questão do erro claro e óbvio, né, Calçado? O treinador não vai desafiar o árbitro se for uma jogada de interpretação. Qualquer coisa. Porque ele vai ter esse temor de perder o desafio e depois, durante o desenrolar do jogo, aí sim ter um erro gigantesco e o treinador não poder usar. Mas eu sou a favor do desafio sem tirar a entrada do árbitro de vídeo como ela é hoje. Sim. Permite a entrada do árbitro de vídeo, deixa para ele cuidar do erro claro e óbvio. Deixa ele cuidar do erro claro e óbvio. E deixa esse desafio reservado. Certo. Porque aí no final do jogo o cara vai lá e diz, olha, não tivemos um pênalti marcado a nosso favor. Só por que o senhor não desafiou o árbitro? Sim. Só tem uma coisa que a gente desconsidera hoje, mas eu acho que a gente vai ter que considerar em breve, que é a inteligência artificial que entrou em todos os setores. Né? E a inteligência artificial não vai faltar muito, talvez meses, para aparecer como uma solução para o jogo de futebol. Sim. E aí nós vamos estar diante de um desafio que é ir para o caminho da inteligência artificial ou ficar aplaudindo os erros humanos. Então, aí são outros 500 nós vamos chegar lá para completar o nosso milão aqui. E não vai demorar muito tempo. Maravilha. Então é isso. Alguém quer mais alguma dúvida? Gaciba, eu vejo o lance do pênalti a favor do Brasil, o Carvajal segurando o pé do Galeno. Eu também achei bem claro. Ali, assim, ele enrosca e o Carvajal na frente do árbitro ali dá uma... Agora, eu concordo 150% com você que depois de 2 pênaltis para a Espanha, meu amigo, uma queda na área, mas nossa, se tinha alguém torcendo, um chamava Dorival Júnior, o outro era o Seu Nobre, torcendo para acontecer um negócio desse. Para ele compensar o que ele fez também, né? Alguém já tinha dito, olha, meu amigo, deixa eu te falar, aqueles na área é pênalti. Ali, é melhor você dar uma compensada ou tentar dar uma compensada. Feia coisa para você. Maravilha. Gaciba, obrigada então pela tua participação no Sport Center. Era só um amistoso. Um beijo para ti. Era só um amistoso. Né? Imagina na Copa do Mundo. Beijo, boa noite. Só amistosinho. Um abraço, obrigado. No final do jogo ele estava com o apito na boca, não era na mão, viu? Sai mais fácil o apito, né? Já ali para ficar mais rápido, né? Para ficar mais fácil, para não desistir o perigo dele perder a oportunidade. Para não pensar. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aqui para o canal. Vamos fazer um resumo aqui bem importante e rapidinho, né? Sobre a seleção brasileira, né? O Brasil conseguiu um bom resultado em 3-3. A gente vai, obviamente, vamos entrar no critério de arbitragem aqui, porque teve 2 pênaltis inexistentes
para mim, e também, na minha opinião, teve um pênalti não marcado em cima do Fabrício Bruno no lance do segundo gol, né? Então, o primeiro tempo, o Brasil foi, não vou dizer amassado é muito pesada a palavra, o termo, mas foi muito inferior à Espanha, né? A Espanha foi bem superior ao Brasil no primeiro tempo inteiro aí, conseguiu abrir 2-0 no placar, e com um pênalti muito mal marcado em cima do Lamine Yamal, acho que se fala assim, né? Supostamente João Gomes ali, que acho que não foi o pênalti. Depois teve o segundo gol que o Beraldo fez uma péssima, não vou dizer péssima, mas fez uma partida ruim, ou bem abaixo comparado à última partida, né? Pô, levar um drible daquele dentro da área do Dani Olmo é um bom jogador, mas levar um drible daquele não dá não, meu filho. E o cara conseguiu ainda ganhar a dividida do Bruno Guimarães e fazer o golaço, né? O segundo gol. Depois o goleiro da Espanha entrega uma bola ali incrível para o Rodrigo consegue cobrir o goleiro e faz o segundo gol, né? Depois vem um gol de empate do Brasil, a bola parada deu origem de escanteio, disputa da bola, a bola sobrou ali praticamente no segundo pau, ali na marca do pênalti no segundo pau, né? Para o Endrick e ele de primeira marca um golaço. A bola desvia, né? Na trajetória dele pro gol, mas mesmo se não desviasse, eu acho que ia entrar direto, né? E ele marca um golaço para comemorar com seus familiares, namorado, empresário, e o moleque vem despontando aí no cenário internacional já, né? Pela seleção. 2 gols, né? Um contra a Inglaterra e um agora contra a Espanha. E aquele pênalti que supostamente o Beraldo cometeu, que não foi pênalti nem daqui na China, a arbitragem hoje sem VAR é deprimente, né? E o Rodri, novamente, como um bom batedor de pênalti, ele não bate muito de pênalti no City, principalmente na Espanha, converteu os 2 pênaltis que a Espanha teve, né? E o Brasil conseguiu ter reação, força e reação para buscar ir atrás do placar, né? Conseguiu um pênalti com o Galeno, que o Carvajal obviamente puxou o pé dele, e aquele ali foi o pênalti para mim, claramente pênalti, né? Ficou meio redundante essa fala aí, esse finalzinho. Mas e o Paquetá pegou a bronca, assumiu a bronca, ele a responsabilidade, a responsa, e pegou a bola e bateu no canto esquerdo do Unai Simões e fez o 3-3, né? Um jogo bom no segundo tempo, depois das mexidas do Dorival no segundo tempo, o Brasil começou a igualar o jogo ali, conseguiu igualar o jogo. Em alguns momentos foi superior, mas acho que se a gente for fazer um resumo aqui bem rápido, Espanha muito superior ao Brasil no primeiro tempo, e no segundo tempo o jogo foi bastante equilibrado, né? Vinícius Júnior não fez um bom jogo, Rodrigo também não. Acho que para mim hoje destaque dessa partida foi o goleiro Bento. O Douglas Luiz também entrou muito bem, Andrés Pereira entrou muito bem, Endrick entrou muito bem, Fabrício Bruno jogou bem. Acho que se a gente for olhar aqui nesse jogo aí, o destaque do jogo para mim foi o Bento, goleiro, o destaque desse jogo aí, né? Então é isso aí, tamo junto e é nóis.